Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Condições para seguir a Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder sua vida por causa de mim, encontrá-la-á. De fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de Pedro ter dito: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá, e de ter ouvido: Afasta-te de mim, Satanás, o Senhor não se contentou com esta repreensão, mas quis manifestar de forma superabundante a inconveniência do que dissera Pedro, bem como fruto de sua paixão. Por isso é dito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que equivale a dizer: Tu me dizes, tem compaixão de ti, pois eu te digo que não só será prejudicial para ti impedir minha paixão, como não poderás te salvar a não ser que padeças e morras, e que renuncies sempre à tua vida. E vede como suas palavras não são coativas, porque não disse: Mesmo que não queiras, deveis sofrer, e sim, se alguém quer. Desta maneira, ele os atrai mais, porque aquele que deixa seus ouvintes em liberdade atrai-os mais, ao passo que o uso da violência costuma atrapalhar. Não propõe este dogma aos seus discípulos somente, mas ao mundo inteiro, dizendo: Se alguém quer, isto é, se a mulher, se o varão, se o rei, se o homem livre, se o escravo, etc. São 3 as coisas que menciona: negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. São Gregório Magno. Porque, se não nega a si mesmo, o homem não pode se aproximar daquele que está acima de si. Mas, se abandonamos a nós mesmos, aonde iremos fora de nós? Ou, quem é que se vai se nos abandonamos? De fato, decaídos pelo pecado, somos algo diverso do que éramos por natureza quando criados. Nós nos abandonamos e negamos a nós mesmos quando evitamos o que fomos pelo homem velho e seguimos o chamado a sermos novos. Nega-se a si mesmo aquele que muda para melhor, começa a ser o que não era e deixa de ser o que era. Nega-se a si mesmo também aquele que, calcando sob os pés a imagem da soberba, apresenta-se ao olhar de Deus como hostil a si mesmo. Orígenes. Mesmo que alguém pareça abster-se do pecado, se não crê na cruz de Cristo, não se pode dizer que está crucificado com Cristo. Por isso segue: tome a sua cruz. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, aquele que nega um outro, seja irmão, seja criado ou o que quer que seja, e não o assiste quando o vê flagelado ou sofrendo qualquer outro tormento, não o ajuda. O Senhor quer que deixemos de lado a indulgência com o nosso corpo, de tal modo que,
mesmo flagelado ou ferido da forma que for, não o poupemos, porque isto é poupá-lo, assim como os pais poupam seus filhos, entregando-os ao mestre e mandando que ele não os poupe. E para que não penseis que negar-se a si mesmo refere-se somente às palavras injuriosas e às afrontas, o Senhor manifesta até que ponto alguém deve negar-se a si mesmo, ou seja, até a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. É isto o que querem dizer as palavras: tome a sua cruz e siga-me. Santo Hilário de Poitiers. Portanto, devemos seguir o Senhor tomando a cruz de sua paixão, se não realmente, ao menos acompanhando-o com vontade. São João Crisóstomo. E como os ladrões também sofrem muito, para que não penses que é suficiente sofrer o mal, ele explica a causa do sofrimento, dizendo: e siga-me, para que, por ele, suportes tudo e aprendas suas outras virtudes. Por isto é seguir a Cristo como convém, ser diligente nas virtudes e tudo sofrer por sua causa. São Gregório Magno. Podemos tomar a cruz de duas maneiras, ou afligindo o corpo com a abstinência, ou afligindo a alma com a compaixão pelo próximo. Mas, como nossas virtudes vêm misturadas com os vícios, devemos considerar que, às vezes, a vanglória apodera-se da abstinência da carne, pois, pela magreza do corpo e a palidez do rosto, a virtude se expõe ao louvor. E, por vezes, uma falsa piedade apodera-se da compaixão da alma, de modo que aquela nos arrasta até mesmo a condescender com os vícios. A fim de excluir tudo isso, acrescenta: e siga-me. São Jerônimo. Ou de outra maneira, toma sua cruz aquele que está crucificado para o mundo, e, estando também o mundo crucificado para ele, segue o Senhor crucificado. São João Crisóstomo. Então, como parecer severo o que acabara de dizer, ele suaviza, lembrando a imensidade do prêmio por nosso esforço e a punição dos maus. Segue, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Orígenes. Podemos entender esta passagem de dois modos. Primeiro, se alguém ama a vida presente e tenta salvá-la, temendo morrer por pensar que, por esta morte, sua alma perecerá, este, querendo salvá-la, perdê-la-á, afastando-se da vida eterna. Se alguém despreza a vida presente e luta pela verdade até a morte, perderá sua alma quanto à vida presente, mas, como a perderá por Cristo, salvá-la-á quanto à vida eterna. Segundo modo, se alguém, compreendendo o que é a verdadeira salvação e desejando obtê-la para sua alma, nega-se a si mesmo e, por Cristo, perde sua alma quanto aos prazeres carnais, este, perdendo-a deste modo, salva-a pelas obras da piedade. Ao dizer, pois, aquele que quiser, o Senhor manifesta que o sentido da passagem anterior e da posterior é o mesmo. Se quando disse acima, negue-se a si mesmo, se referia à morte corporal, devemos entender, consequentemente, que a passagem seguinte também se refere à morte. Mas, se negar-se a si mesmo é rejeitar a intimidade carnal, então perder a vida significa abandonar as volúpias carnais. São João Crisóstomo. Tendo dito, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder sua vida por causa de mim, encontrá-la-á, opondo a salvação e a perdição, para que ninguém pensasse que ambas são iguais, acrescenta: de fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Como se dissesse: não digas que quem foge dos perigos que estão iminentes por causa de Cristo salva sua alma, isto é, sua vida temporal, mas considera, juntamente com a vida, todo o orbe terrestre. Com efeito, o que haverá em seguida para o homem se a alma perecer perpetuamente? Imagina-te vendo os teus servos vivendo na alegria e tu na última agonia. O que ganhas sendo seu senhor? Considerai isto em vossa alma. Pela lascívia da carne busca-se a própria perdição. Orígenes. Eu penso que aquele que não se nega a si mesmo, nem perde sua alma em relação aos prazeres carnais, ganha o mundo, mas perde sua alma para sempre.
Destas duas opções, devemos preferir perder o mundo e lucrar nossas almas. São João Crisóstomo. Mesmo se reinares sobre o mundo inteiro, não poderás comprar tua alma. Por isso segue. Ou que poderá o homem dar em troca de sua alma? O que equivale a dizer: se perderes riquezas, poderás dar outras riquezas para recuperá-las. Mas, se perderes tua alma, não poderás dar outra alma, nem nenhuma outra coisa qualquer. Por que maravilhar-se que isso aconteça à alma, se o mesmo sucede ao corpo? Pois, mesmo que adornes com 10.000 joias um corpo atingido por uma doença incurável, ele não será curado. Orígenes. De fato, à primeira vista, supõe-se que o resgate da alma sejam os bens, e dando-os aos pobres, o homem salve sua alma. Mas não creio que o homem tenha qualquer coisa que, dada em troca de sua alma, possa livrá-la da morte. Foi Deus quem pagou o resgate das almas aos homens, o preciosíssimo sangue de seu Filho. São Gregório Magno. Ou pode-se seguir de outro modo. Uma vez que a Santa Igreja tem o tempo da perseguição e o tempo da paz, nosso Redentor deixou preceitos distintos para cada um. Em tempo de perseguição, devemos entregar a vida, e em tempo de paz, devemos quebrantar todos os desejos terrenos que podem nos dominar. Por isso disse: que aproveitará o homem? São Jerônimo. Quando o Senhor convocou seus discípulos a negarem a si mesmos e tomarem sua cruz, todos os que escutavam se encheram de terror, mas a alegria sucede à tristeza. Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Temes a morte? Ouve a glória do que triunfa. Tens medo da cruz? Escuta o ministério sagrado dos anjos. Orígenes. Como se dissesse: agora veio o Filho do Homem, mas não em sua glória, porque não era oportuno que viesse em sua glória para carregar nossos pecados, mas virá em sua glória quando tiver preparado seus discípulos e os tornado semelhantes a ele e conformes à sua glória. São João Crisóstomo. E ele não disse, numa glória como a do Pai, para que não pensassem ser outra glória, mas na glória do Pai, para manifestar que se trata da mesma glória. E se a glória é uma só, é evidente que também a natureza é uma só. Por que então temes, ó Pedro, ouvir falar da morte? Então me verás na glória. E se eu estiver na glória, também vós o estareis. Mas, ao falar de sua glória, insinua coisas terríveis, lembrando-nos do julgamento, como segue: e então retribuirá a cada um de acordo com seu comportamento. São Jerônimo. Pois, quando se consideram as obras e não as pessoas, não há distinção entre o judeu e o gentio, entre o homem e a mulher, entre o pobre e entre o rico. São João Crisóstomo. E o Senhor não o disse só para recordar as penas dos pecadores, mas também os prêmios da vitória e as coroas dos justos. São Jerônimo. Com isto, o interior dos apóstolos pode ter sofrido de escândalo. Anuncias o tormento e a morte como sendo próximos, e a promessa de tua vinda futura há dias para um tempo distante. Mas aquele que penetra no oculto, prevendo esta objeção, compensa o temor presente com uma recompensa presente, dizendo: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. São João Crisóstomo. O Senhor, querendo mostrar em que glória há de vir, revelou-a aos apóstolos na vida presente e, na medida em que podiam aprendê-la, para que não lamentassem a morte do Senhor. Remígio de Auxerre. Isso que foi dito aqui cumpriu-se àqueles 3 discípulos diante dos quais o Senhor se transfigurou na montanha, mostrando-lhes a prometida felicidade eterna. Eles o contemplavam vindo com seu reino, isto é, na claridade fulgurante com que, no dia do juízo, o verão todos os santos. São João Crisóstomo. Mas o Senhor não disse os nomes daqueles que deviam subir com ele a montanha, para que os demais não ficassem desejosos de segui-lo para ver tal mostra de sua glória,
e não recebessem a notícia com indignação ou se sentissem desprezados. São Gregório Magno. Ou também, por reino de Deus, fala da igreja presente, e, como muitos dos seus discípulos viveriam até ver construída esta igreja, erguida contra a glória deste mundo, ele os consola com a seguinte promessa. Alguns dos que aqui estão. Orígenes. Em sentido moral, pode-se dizer que o Verbo de Deus tem para os que foram chamados recentemente à fé a aparência de um servo, mas para os perfeitos vem na glória de seu Pai. Seus anjos são as palavras dos profetas, cujo sentido espiritual não é possível entender sem antes ter entendido a palavra de Cristo espiritualmente, da maneira que então o veremos aparecer em sua majestade. Em seguida, dará de sua glória a cada um segundo seus atos, pois, quanto melhor somos em nossos atos, tanto mais compreendemos Cristo e seus profetas espiritualmente. Aqueles que estão firmes de pé onde Jesus está, são os que fundaram a base de suas almas em Jesus, e dos que melhor o fizeram é dito: não provarão a morte até que vejam o Verbo de Deus vir com seu reino, até que vejam o primado de Deus, que não poderão ver os que estiverem envoltos em muitos pecados. E isto é provar a morte, porque a alma, quando peca, morre. Porque, assim como ele é a vida e o pão vivo que desceu do céu, também a morte, sua inimiga, é o pão da morte. Deste pão, alguns só comem um pouco e simplesmente o provam, outros comem-no abundantemente. Aqueles que pecam raras vezes e levemente só provam a morte, mas aqueles que recebem a virtude espiritual mais perfeitamente nem mesmo a provam e alimentam-se sempre do pão vivo. Quando diz antes que vejam, não define o tempo, como se transcorrido este fosse acontecer o que ainda não acontecera, e sim expõe uma relação de necessidade. Aquele que o vê uma vez em sua glória, dali em diante, jamais provará a morte. Rábano Mauro. Os santos provam a morte do corpo como se a tocassem de leve, pois têm em sua posse a verdadeira vida da alma. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.